Oi, todo mundo, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do meu canal. Hoje eu tenho uma pessoa super mega especial, vou falar um pouquinho sobre ela. Hoje eu sou com uma mulher que simplesmente é referência com assuntos de estética, saúde, integrativa e bem-estar. Ela tem mais de 20 anos de experiência, é um currículo que dá gosto de ouvir. Tô falando da doutora Vanessa Polak, bem-vinda. Obrigada, meu amor. Especialista em ozonoterapia. Exatamente. Terapeuta ortomolecular, homeopata, fitoterapeuta, especialista em cadáver. Estou fazendo mais 3 especializações agora para frente, que eu quero trabalhar bastante com a parte endócrina metabólica na região da farmácia e toda a prescrição para a gente entender melhor o quadro clínico do nosso paciente. Gente, essa mulher é tudo. Vocês já viram um pouquinho sobre ela. Eu tô morrendo de nervosismo aqui de fazer esse vídeo. Inclusive, é a primeira vez que eu faço aqui pra vocês. Mas ela é uma mulher assim de garra, inspiração pra mim, pra tantas outras pessoas. Eu já amo ela estar no meu coração. Vamos começar, Vanessa? Vamos sim, meu amor. Muito obrigada pelo seu carinho. Vamos começar a nossa entrevista e hoje eu queria fazer uma pergunta super especial. Quando você soube que queria trabalhar na área da saúde, Vanessa? Então, a minha primeira formação foi direito, então eu não imaginava que eu ia para a área da saúde. Eu tinha uma disfunção na minha face muito severa, onde eu busquei vários profissionais ali que conseguisse tratar essa disfunção. E, infelizmente, na época eu não tive nenhum profissional à altura que entendesse. Então eu acabei deixando o direito de lado e seguindo para a área da estética em si, entender a bioquímica do organismo para eu conseguir desenvolver uma técnica que eu conseguisse reverter o meu problema. É um problema que acomete muitas mulheres hoje em dia, que é o melasma, mas o melasma ele não é somente externo, ele tem uma causa. Então nós temos que trabalhar internamente. Eu precisei estudar muito, entender muito de bioquímica para eu conseguir desenvolver técnicas satisfatórias e trazer a integridade da minha pele, o que eu hoje mais domino. E que frustração você teve naquele momento de nenhum médico ser apto a resolver o seu problema? Não tive, e eu busquei vários profissionais de excelência, paguei caríssimo, cheguei até ir para o exterior para conseguir esse tratamento. Então não tinha maquiagem, não tinha nada que eu conseguia esconder, aquilo me deixava com a autoestima muito baixa, eu não podia ir no clube, eu não podia tirar aquele barro da face porque era vergonhoso. E nós mulheres que somos vaidosas, a gente se preocupa com isso. Sim. E nem todas as maquiagens, antigamente, elas eram específicas para esconder tal fato. Porém, agora, com as inovações, com as tecnologias, os cosméticos mais inovadores, hoje se tem uma base específica, mas mesmo assim, dependendo da gravidade deste melasma, ela não vai tampar e sanar por si só. Então, existe um tratamento que tem que ser feito de dentro para fora. Então, não é somente tratar externamente. Então, você tem que entender o quadro clínico, tem que entender o processo todo de melanogenese daquele corpo, a bioquímica clínica para você conseguir ter resultados satisfatórios. E assim, graças a Deus, eu consegui. Graças a Deus, temos agora a Vanessa aqui para nos ajudar e auxiliar nesse problema. Exatamente. Problema, né? É uma disfunção, ela não tem cura, né? Então ela é provocada por elevações de cortisol, o estresse, até mesmo medicamentos, os anticoncepcionais também são favoráveis à gestação, então a radiação ultravioleta, até mesmo a parte eletrônica também causa. Por quê? Quanto mais agressão aquele organismo recebe, mais ele quer se proteger. Então ele vai produzir mais pigmentos para fazer essa proteção. Mas para nós, ele acaba cometendo as 3 camadas internas da pele, fazendo com que esse processo da nossa melanina ele venha à tona. Então nós temos células dendríticas por onde esses pigmentos passam, destruindo as camadas internas. Se eu não fizer um tratamento interno, eu não vou ter um resultado satisfatório. Então tratamentos externos sem ter uma avaliação cuidadosa interna, não se tem 100% de resultado. Então, devido a essa disfunção, eu sou muito cuidadosa, eu gosto muito de estudar, eu acho interessantíssimo o corpo, né, como que ele evolui, as tecnologias, então eu fui a fundo e acabei dominando e apaixonando por aquele segmento e fazendo especializações. Então, além da estética em si, eu desenvolvi técnicas também da área da patologia, porque eu também sou especialista na ortomolecular, e isso eu consigo melhorar o seu quadro clínico, eu consigo fechar feridas, eu consigo deixar uma pele íntegra, eu consigo fazer seu cabelo crescer, mas para isso existe ali regras a serem seguidas, porque cada caso é um caso. Então não significa que o que eu vou ofertar para você, significa que o próximo receberá
receberá o mesmo tratamento. Então, as avaliações são muito importantes para o entendimento deste organismo, para que a gente seja assertivo nas rotas de tratamento. Então, através deste pequeno problema que eu tive, eu consegui desenvolver metodologias, as formações ali de tratamentos feitos por mim mesma, tendo resultados incríveis. Mas isso foi muita dedicação e transpiração, e isso vai continuar por muitos anos ainda. A ortomolecular está direcionada para nossas células. Tudo é acometido nas nossas células. Falta de oxigenação, né? Se eu tenho uma nutrição específica para que aquelas células ela evolui corretamente, ela precisa ser bem oxigenada, ela precisa ser bem nutrida, e a ortomolecular inclui tudo isso. Hoje nós fazemos aqui uma avaliação de uma biorressonância quântica mais uma microscopia por gota de sangue, aonde eu consigo avaliar o quadro clínico do meu paciente e ser assertiva nas rotas de tratamento. Se eu verificar que aquelas células ela não tem uma oxigenação legal, elas deixam de ser regulares, gordinhas, cheinhas, saudáveis, e passa a ser irregulares, aonde aquela oxigenação não está fluindo corretamente e vem um acometimento de uma hipóxia. Automaticamente as doenças começam a instalar no seu organismo. Então, uma pele, para ter uma integridade, eu preciso de nutrições específicas. É celular. A ortomolecular é fantástica para isso. Todo mundo pode receber? Mediante avaliação, critérios clínicos, todo o contexto em geral para a gente distribuir essa rota corretamente. Então nós temos vários ativos hoje que eu consigo te rejuvenescer, eu consigo oxigenar, eu consigo te trazer energia, né? Só para vocês terem uma noção, aqui eu tenho um mix de compostos importantes que o organismo não pode faltar. Esses compostos são todos meus. Então, com 48 anos, muitas pessoas perguntam por conta da jovialidade, muitas pessoas não acreditam na idade que eu tenho, porque eu cuido com a ortomolecular. Então, eu quero uma pele mais íntegra, eu tenho os meus recursos clínicos estéticos, mas se eu não tiver a junção interna, eu não vou ter 100% de resultados. Então, não adianta ficar fazendo tratamentos externos de qualquer forma se eu não trabalhar o interno. Então, eu associo a minha ortomolecular com os tratamentos estéticos ou com os tratamentos patológicos, porque eu tenho vários, e aí eu tenho resultados incríveis, incríveis. E hoje no mercado é muito conhecido essas técnicas? Não tanto, porque nem todos buscam, apesar que agora muitos estão com a mente mais aberta. Então tem muitos profissionais que estão direcionando para este segmento. Por quê? Se eu consigo trabalhar com algo natural que vai ser ali transformador para mim, vai me trazer energia, vai blindar as minhas células, eu não deixo ali uma patologia aumentar. Mas para isso, você precisa buscar por este profissional o quanto antes. Às vezes vocês procuram por nós tardiamente. Acaba deixando de lado algo que poderia ser primordial. E aí, vamos supor um câncer, por exemplo. O câncer, ele gosta muito de um pH ácido. Se eu não manter esse pH alcalino, eu vou fazer com que ele desenvolva mais rápido. E aquelas células não têm oxigênio. E aí acaba que você tem uma alimentação desequilibrada e você traz mais transtorno, aumentando. Hoje nós temos a vitamina C, de 20%, fantástica, ela é feita endovenosa por prescrições, nós temos uma equipe ali multidisciplinar de médicos, de enfermeiros que faz essas aplicações. Inclusive nós estamos aqui filmando e nós temos uma pacientezinha recebendo atrás das câmeras um suplemento de ferro para que ela fique melhor. É por conta que a anemia dela não se estenda, mas isso tudo é feito sob prescrição médica. Então tem que ter os seus devidos critérios. Claro. É fantástico a ortomolecular para estética ou para as patologias. Vanessa, e como estamos aqui agora nesse exato momento na Polac, conte-nos para nós, como é que foi abrir a Polac? Então, a Polac foi um sonho. Né? Na realidade, o meu sobrenome, ele é Lamarchuk, ele é um sobrenome ucraniano, e aí eu quis fazer algo diferenciado e fui lá e diminuí, né? Eu diminuí este sobrenome e registrei. Ele é um sobrenome registrado, o Polac, pertence a mim mesmo, e eu sempre tive um sonho de cuidar das pessoas, melhorar a autoestima, salvar o maior número de pessoas. Você sabe um pouco da minha história, eu perdi uma filha de câncer, eu não consegui salvar a minha filha, e através dessa perda, eu comecei a estudar para entender o porquê que as células cancerígenas instalavam naquele organismo. Eu queria entender o porquê disso, e fui a fundo, aonde eu fui para o exterior, fiquei 3 meses fora para poder estudar e compreender. A partir do momento que eu
compreendi, 70% é erro nosso. Por quê? Comemos mal, muitos alimentos inflamatórios, enlatados, o estresse, vivemos num ambiente onde tudo está envenenado, né? Envenenado assim, por exemplo, as nossas hortaliças. Então a gente precisa ter um equilíbrio interno e esse pH ele precisa ser alcalino, né? Para que a gente não desenvolva isso. Então, através desta perda, eu fui estudando, aprimorando mais as minhas técnicas e através disso eu consegui chegar num contexto de abrir a Polac, um espaço multidisciplinar, aonde o nosso paciente, o nosso cliente, ele vem ao nosso espaço e ele tem todos os benefícios a serem ofertados. Então você entra cabisbaixo e você sai super alegre, porque além de eu melhorar o seu interior, que é o meu papel, te deixar você melhor, eu consigo melhorar o seu quadro clínico, mas para isso precisa ser feito toda uma avaliação, porque não é tão simples quanto se parece. Às vezes eu estou comunicando aqui, você fala, nossa, é muito simples. Não, não é. É muito complexo. Eu vou dar um exemplo de um paciente de 1 ano de tratamento, que ele foi desenganado por médicos dos hospitais das clínicas, dentre outros, e ele ia para uma amputação das pernas. Ele tem aquela doença autoimune que chama Olmsted. Então essa doença, ela é um excesso de queratina, que você nasce com ela. Ela é hereditária, ela é desenvolvida por ser uma doença autoimune. A gente faz o FAN, que é o fator antinuclear, e dali a gente detecta se você realmente tem. E ele foi desacreditado. Então ele falou, poxa, eu não queria perder meus membros. Ele conheceu o meu espaço, que realmente, por eu ter perdido a minha filha, eu fiz um ambiente onde eu trabalho a estética, a beleza, a patologia e consigo trazer a qualidade de vida para você. Mas por isso que eu falo, você tem que procurar por esses recursos o quanto antes. Quanto mais tempo demorar, mais trabalhoso se torna. Então ele procurou, ele acreditou no meu trabalho, coisas que muitos desacreditaram. 1 ano de tratamento, chegando aqui com uma fronha na perna, odor característico, pus saindo sem parar. Inclusive eu tenho fotos, se vocês quiserem que eu mostre, eu acho fantástico, é um pouco Você forte. Hoje, né? Postei, inclusive, no meu Instagram, doutora.Vanessa Polac está lá. Então, dali foi um trabalho de muita luta, células-tronco, oxigenar a região, trazer o tecido que estava morto de volta, sem utilizar nenhuma agulha, porque ele era complexado com a agulha. Ele era, não, ele é. Graças a Deus, ele está super bem. Ele me entra sexta-feira passada andando, de tênis, de meia, coisa que ninguém acreditou, mas eu acreditei na minha humilde simplicidade, mas nos estudos que eu tenho, aprimorando, por isso que eu vou fazer mais, são 260 aí, né, certificados que eu tenho, e eu vou adquirir mais 3 agora, porque eu amo o corpo humano, eu amo estudar, e o nosso papel dentro da Polac é salvar o maior número de pessoas, seja desde uma podologia ortomolecular que nós ofertamos para você, o cuidado da sua unha, que não é apenas uma esmaltação, uma pedicure, mas sim um tratamento clínico. A partir do momento que você vê que tem um fungus na unha, você tem um metal pesado no teu corpo. Então aqui é tudo identificado dessa forma. Então você não vem só para algo rápido. Nós vamos cuidar de você. Então a Polac, ela surgiu com esses critérios de salvar o maior número de pessoas e graças a Deus, grandes profissionais qualificados fazem parte do meu membro, o qual eu tenho muito orgulho. Então trabalhamos disfunções de manchas, quedas dos fios, né, o fortalecimento ali, trabalhamos flacidez, cicatrizes de acne, feridas, qualquer tipo de patologias, então é maravilhoso, inclusive até mesmo as reconstruções auriculares ali, aquela paciente que perdeu a sua mama devido a um câncer de mama, então nosso espaço tem muito a ofertar para vocês. Isso mesmo, realmente é muita coisa, viu, Vanessa? Inclusive, vamos começar a falar agora um pouquinho do seu dia a dia. Explica pra gente aqui de casa o que mais a Polac presta de serviço aqui dentro da clínica. A clínica em si, nós temos um salão ortomolecular, onde o tratamento dos seus pés, das suas mãos, dos seus cabelos são diferenciadas com uma água purificada, bidestilada e ozonizada. Então você tem ali já um tratamento para essas regiões. Nós temos a podologia ortomolecular clínica, onde a gente consegue trazer toda a reintegração daquele tecido perdido ou até mesmo ali uma revitalização e seus devidos cuidados. Nós temos psicologia, nutrição, temos um estudo de tatuagem
tatuagem, né, que ela é feita, esse estúdio de tatuagem não é uma tatuagem comum, então ela é feita por um engenheiro, por um arquiteto, onde ele desenvolve a sua história e você vai colocar essa história no seu corpo, de acordo com o que vocês desejam. Nós temos também aqui a biomedicina e nós temos também toda a área da estética em comum que eu trabalho. Bem, se vocês tiverem mais interesse em fazer parte do Grupo Polac, nós estamos aceitando sugestões. Vem aqui nos comentários, queremos ver tudo. Vanessa, quais são a especialidade mais buscada aqui na clínica, mais procurada assim do pessoal? Então, geralmente o pessoal gosta muito da estética em si, mas não entende que a estética, ela tem várias situações por trás dela. Não adianta você fazer uma aplicação de Botox hoje em dia se você não trata também o seu interno, porque a toxina botulínica, ela é utilizada para relaxar aquele músculo. Só que se você tem uma expressão muito forte, significa que você já perdeu suas fibras elásticas ali, seu fibroblasto, seu colágeno, então eu preciso trazer essa reintegração tecidual de volta. Então muitas pessoas procuram mesmo pela estética em si, para uma pele mais bonita, uma pele mais firme, uma pele mais hidratada, mas também nós temos muita procura da parte das patologias e da podologia também. A psicologia, então, nem se fala nesse contexto atual, onde depressão, ansiedade está sendo acometida por maior número de pessoas, né? Então, assim, querendo ou não, o nosso espaço ele é procurado diante de um todo, porque eles sabem que aqui tem tudo. Mas as pessoas que chegam para Vanessa Polac, ela quer ter uma conversa em geral, e nem sempre é a estética. Às vezes você chega com uma flacidez para mim, mas você tem um outro quadro que eu detectei e que não cabe aquele tratamento estético naquele momento. Eu tenho que equilibrar. Exemplo, eu tive uma profissional da saúde que me procurou, ela veio de um outro profissional e esse profissional havia dito que ela tinha uma rosácea. E quando eu avaliei, eu falei, você não tem rosácea, você simplesmente está aí com uma desnutrição muito importante. Só que essa profissional acabou indicando uma isotretinoína, onde houve um dilaceramento naquela face e houve uma proliferação de uns micro-organismos locais. E ela queria que eu fizesse uma toxina botulínica. Eu não faço. Por quê? Eu tinha que controlar primeiramente aquele micro-organismo. E aquela pele não estava preparada para receber a toxina botulínica por conta da isotretinoína que o organismo estava recebendo. Então eu tive que mudar o contexto. Então não é a questão de financeira, é questão de cuidados, a qualidade do meu paciente, os cuidados com a saúde dele. Ela super compreendeu, fiz 10 dias de sessões de controle de micro-organismo, a pele dela ficou irradiante, não teve rosácea. Então não tinha necessidade daquele medicamento. Mas como o outro colega havia indicado, quem sou eu para suspender? De forma alguma. Eu fiz a ortomolecular e só ajustei e deu 100%. Inclusive, doutora, existem muitos casos de outros profissionais que cometem erro e chega até você? Chega porque eu sou especialista em intercorrências. Só que o que acontece? Até o ano passado, eu estava pegando algumas intercorrências. Hoje, eu não acho mais justo. Por que eu não acho mais justo? Se você é um profissional que você estudou, você tem uma bagagem, você não tem só que aprender a fazer, você tem obrigação de reverter. Só que a grande maioria dos profissionais, não estou aqui para generalizar de forma alguma, gente, longe de mim, eu sou professora dessa área, eu dou aula há muitos anos, então eu posso falar com muita propriedade. Então, muitos profissionais acabam investindo em cursos que às vezes não tem um retorno ali explicando sobre a intercorrência que aquele curso pode te acometer. Você tem a devida bagagem, você é especialista em anatomia, você entende realmente de toda a parte facial, aonde tem artérias, aonde tem ali os forames, você entende? Você sabe se aquele produto você pode receber ele? Você tem alergia daquele produto? Você fez um teste alérgico antes de colocar no organismo? Então muitos não olham isso e acabam que eles sabem que eu sou especialista, eles vêm me pedir socorro. Quando são colegas, eu dou sugestões. Antigamente, eu revertia muito, mas agora eu acho o seguinte, se você fez, você tem a obrigação de reverter. E aí, às vezes, você pega esse profissional para ajudar outro e acontece desse profissional falecer nas suas mãos, sendo que você não tinha nada a ver com isso. Então, a estética está cada vez mais criteriosa, tem que ter muitos cuidados, tem que ver a bagagem desse profissional, qual que é a qualificação desse profissional, quanto tempo ele tem de mercado. Então, é muito importante, isso aqui fica aí uma dica para vocês, porque às vezes as mulheradas só pensam em si na beleza, mas não sabe o que aquilo pode te trazer de intercorrência. Nas mãos de uma pessoa errada, é uma bomba, gente. Então, e eu tenho vários slides para mostrar isso. Então, hoje, cada um
tem que cuidar do seu. Verdade. Então, fiquem atentos, investiguem muito bem antes de fazer qualquer tipo de procedimento. Escutem, por favor, a doutora Vanessa. E como é que fala? É número? Vocês têm um número? Vocês têm número de código? Nós temos o registro no conselho, né? Ai, Nós temos Mas o nosso... não, né? Pode, nós temos todo o registro no nosso conselho, as devidas habilitações, inclusive quem chega aqui, eu tenho uma pasta disponíveis para vocês, para saber com quem que vocês estão lidando. Por quê? Produtos, hoje em dia, nós temos muitos produtos falsificados no mercado. Às vezes você vê valores muito baixos, aquilo não procede. Aí fala, mas a grande maioria das pessoas procuram por estabelecimentos baratos e esse barato sai muito caro para você. Uma reversão de uma intercorrência não fica menos de 100 mil reais. Às vezes você investiu R$1.000. Olha só. Então eu já tive muitas situações críticas de ver aquele paciente entre a vida e a morte por conta de negligências. Então assim, você pode receber esse ativo? Eu conheço a sua pele, você chegou para mim agora. Então existem critérios. Aqui eu faço todos os exames antialérgicos para saber se você pode receber aquele ativo. Um deles deu reação, eu não faço. Gripada, sinusite, rinite, não se deve fazer procedimento. Significa que eu tenho um quadro viral. Se eu tenho um vírus, eu não posso mexer em você. Atenção, hein? Fica a dica aí. Tomem cuidado. Vanessa, um pouquinho agora sobre a sua equipe de trabalho. O que você faz para manter a sua equipe mais motivada? Então, eu acho que a motivação é tudo, né? Eles veem a minha história, a garra. Vocês sabem que eu perdi também recentemente a minha mãe, né? Tô passando por um processo bem delicado. Então, essa equipe, ela é extraordinária. Além delas me darem força para crescer, eu também consigo ter essa energia para passar. Por quê? Eu sou mulher de motivação. Eu quero, eu posso, eu consigo. Então, eu não deixo nenhum obstáculo me atingir. Mas, às vezes, acaba que a gente, querendo ou não, é atingida. Mas aí, com essa equipe, eu consigo ter, assim, retornos engrandecedores. E ver nos olhos dela o brilho, porque eu vejo que elas acreditam e confiam no meu trabalho. Então, quando eu olho naqueles olhos e eu vejo que ela precisa de mim, a minha energia, Deus me dá tanta força, sabe? É engrandecedor. Todos os dias, Salmo 139 à noite com o joelho no chão. E dali, eu vou tendo mais força, sabendo que eu preciso ajudar você. E eu vejo a sua fragilidade, eu consigo buscar essa energia sem mesmo eu ter para poder te ajudar. Então, assim, eu tenho um objetivo na minha vida. Deus me escolheu e as minhas mãos são abençoadas por Deus, porque quem faz o trabalho não sou eu sou a condutora dele. Deus, ele entra dentro de mim, ele pega nas minhas mãos e eu sou assertiva com você. Então eu consigo tocar no seu coração, consigo tocar na sua alma. Por quê? Porque eu sou uma pessoa do bem, meu coração ele é puro. Eu quero ver você crescer, eu quero ver o seu sucesso. Se eu ver você sorrindo, para mim já vale demais. Então eu consigo buscar essa energia. Não é fácil. Mas Deus me dá muita honra, graças a Deus. Amém. É Ele quem me conduz. Amém. Realmente é uma garra muito forte. Vanessa, o que faz você sentir muito orgulhosa no final do dia? Saber que eu entreguei um trabalho de excelência para você. Saber que eu consegui resolver a sua situação. Eu vou embora super feliz. Você chega aqui triste, você chega depressiva, você chega com a sua autoestima lá embaixo e eu consigo fazer você sair daqui sorrindo, com esperança. Fala, eu vou fazer acontecer. Eu tenho esse dom, graças a Deus. Isso para mim é engrandecedor. Eu chego sorrindo e vou embora sorrindo. E você tem que entrar triste e sair sorrindo. Ai, que bom, gente. Ela é tudo, ela é tudo. Ai. Bloco 2 já foi. Vanessa, vamos falar agora um pouquinho sobre o futuro, crescimento. Bem, o futuro, ele está aí, né? Apesar que nós trabalhamos no hoje. O futuro a Deus pertence. Porém, nós temos muitos projetos maravilhosos para o nosso espaço. Nós estamos em muitas reuniões para ajustes desses novos tratamentos. Além disso tudo, o nosso espaço vai ter mais algo extraordinário a ofertar para vocês. Na hora certa, vocês saberão. Então, vocês vão ter um centro integrativo onde vocês vão ter de tudo, desde a beleza, desde as patologias, desde uma unha, desde algo neurológico, desde tudo. Aqui vai ser um espaço para tudo. Inclusive, já é a próxima pergunta. O que você sente que evoluiu da clínica desde o começo até hoje? Olha, teve muita evolução, demais. Hoje, quando eu olho para trás, eu falo, putz, eu cresci, eu consegui. Por quê? Eu vim de uma salinha que eu entrava reto e tinha que sair de costas. E nem banheiro tinha no espaço. Então, assim, e
foi passando os anos, com a minha perseverança, eu falei, eu preciso mudar, eu preciso de um espaço maior. Aí eu passei para 2 salinhas, só que eu tô falando de salinhas pequenas, né? Vamos supor, pega essa minha sala e divide em 2. E com isso eu falei, eu preciso de um espaço maior para me atender um maior número de pessoas. E automaticamente eu preciso de profissionais qualificados que pensem como mim, que vestem a camisa como eu, para a gente poder entregar esses dados satisfatórios para os nossos pacientes, para os nossos clientes, né? Então, o crescimento foi gigantesco. Hoje nós estamos num espaço que eu não imaginei, mas a minha pastora disse, eu vejo você num lugar maior ainda. Então, assim, quero todos vocês juntamente conosco. Vanessa, já falando um pouquinho, inclusive, sobre essas perguntas, por que você acha que o marketing foi fundamental para a clínica? Gente, o marketing é de suma importância. Até muitos anos atrás, ele não era necessário, mas agora, Instagram e Facebook, ele não funciona mais só assim, somente conosco. A gente precisa... Pessoal. Exatamente, e não tem como nós, empresários, querer tomar conta de marketing, de financeiro, de comercial, a gente não consegue, por isso que a gente tem que delegar as devidas funções. Mas o marketing, ele é de suma importância para o crescimento da empresa, porque eles dominam toda a ferramenta, sabe o que cabe bem para aquilo, o que pode ser feito, qual tipo de arte que vai ser feito, o que você tem que passar para os telespectadores, o que eles desejam ouvir, mas eles também querem muita propriedade nos tratamentos, porque o nosso mercado também vende muita coisas que não procedem, muita propaganda enganosa, e isso acaba atrapalhando os profissionais bons que querem trabalhar de verdade, porque todos os profissionais dessa clínica, eles são sérios. Todos são sistemáticos, mas são excelentes profissionais. Então, o marketing é de suma importância para uma empresa. Eu posso garantir isso aqui, viu? Exatamente. Vanessa, você tem sonhos de expandir para outras cidades? Eu tenho sim muito interesse, né? A gente fazer algo assim extraordinário. Meu filho, que ele é o diretor, ele já está com isso em mente de a gente fazer uma nova sede da Polac, né? Mas para isso existe ainda aí uma caminhada. Mas sim, nós temos interesse. Bom, quero ver vocês bem grandes. Amém, se Deus quiser. Vanessa, que conselhos você daria para os profissionais que têm o desejo de abrir a própria clínica? Primeiro passo, se qualificar, estudar. Às vezes as pessoas, elas preferem diversão, finais de semana em festas, em boates, mas esquece que o estudo é de suma importância. Eu sou aquilo que eu estudo, o que eu quero ser para você. Eu preciso me qualificar, eu preciso ter tempo para isso, porque lidar com o corpo clínico é muito trabalhoso. Certo. Então eu não posso sentar aqui e fingir ser o que eu não sou. Hoje tem muitos profissionais que falam que são nutrólogos, que são isso, que são aquilo, e na realidade eles não têm formação nenhuma. Então, para que um profissional de excelência ele queira crescer no mercado, ele tem que estudar. Sim. E muito, e não é pouco não, e não pode ficar só naquele mundinho. Eu não estou falando em estudo de Google, porque Google mesmo, a gente tem que ter o Google acadêmico, o PubMed, nós temos que expandir, nós temos que ir para fora. Estou falando em Harvard, não, mas eu não tenho condições, eu também não tinha. Eu andava a pé, eu não tinha condições nem de pagar um ônibus. E através do meu primeiro curso de limpeza de pele, eu fui juntando o meu dinheirinho. Eu consegui fazer cursos de 70 mil, mas porque eu sou rica? Não, eu sou trabalhadora, eu sou esforçada. Não é fácil no nosso segmento, existe muita dedicação, transpiração, garra, perseverança. Então, para você conquistar todas essas titularidades aqui, não foi de qualquer jeito. Então, eu me abdiquei de muitas coisas. Hoje, eu abri mão de muitas coisas para me dedicar à vida do meu próximo. Então, se você quer crescer, você tem que ter ali um foco. Qual é o foco que você quer? Você já sabe? Verdade. Inclusive, o que você faz para se manter na sua área? Sempre me especializando e buscando mais inovações. Eu estou por dentro de todas as atualizações, todas. Como eu já me especializei em tudo, eu domino tudo. Então eu trabalho tudo que você pensar, facial, capilar, emagrecimento, eu domino tudo. Hoje, se você falasse assim, você consegue atender sozinha todo o corpo? Consigo, porque eu me especializei para isso. Porém, é muito importante a gente delegar, porque tem vários profissionais de excelência também, e isso também nos agrega e nos ajuda, fazendo com que a gente não tenha uma carga tão pesada de trabalho, né? Uma clínica, para ela manter-se aberta, existem regras. Não é só abrir portas. As pessoas acham que é só abrir portas. O marketing tem que estar junto, o financeiro tem que estar junto. Você tem que estar dentro das legalizações, das regulamentações, da vigilância, porque a vigilância vai entrar no seu estabelecimento, vai ser tudo confiscado, que eu acho perfeito, tem que entrar.
Semana passada eu tive a vigilância sanitária, eu fiquei super feliz porque eu fui assim parabenizada, porque eu sou séria, eu não vou trabalhar com coisas de qualquer jeito, eu quero a minha clínica crescendo. Eu não montei uma clínica, não foram tantos anos de estudo para me destruir por pouca coisa. Então a clínica, ela tem que estar dentro da regulamentação, dentro dos devidos critérios, corpo de bombeiro, alvará sanitário, você tem que ter registro no seu conselho. Então isso é uma clínica idônea, mas para que isso aconteça, o profissional ele tem que se qualificar, ele tem que entender qual que é a área de atuação, o que que eu quero. Se você for para a área do empreendedorismo, se eu for abrir uma clínica, não é só abrir, não é fácil. Existe vários quesitos para isso. E aí as mentes brilhantes têm que andar junto com você. É verdade. Vanessa, que impacto você quer ter na saúde de Goiânia? Eu quero salvar o maior número de pessoas, eu quero ajudar essas pessoas, eu quero conscientizar essas pessoas que essa saúde é o bem mais valioso que existe na vida. Você tem coragem de investir muito dinheiro no celular, num carro, mas você não tem coragem de investir na sua saúde. E quando você procura por nós, você já passou por vários profissionais e cai aqui. Às vezes eu não consigo salvar você. Por quê? Porque você não deu atenção à sua saúde. Então o impacto hoje é conscientizar você o quanto que a sua saúde é valiosa. Aprende a valorizar a saúde. Por quê? Porque quando uma patologia está lá no seu organismo, às vezes é irreversível. E é tão simples você manter o seu organismo com pH alcalino. Se vocês souberem o quanto que é simples, vocês não imaginam. E por que não fazem? Altamente intoxicados, bebidas demais, fumo demais, uma vida desequilibrada, desregrada, não tem uma nutrição legal, não tem ingestão de água. Então, assim, como que você quer ter um cabelo bonito? Como que você quer ter uma pele bonita? Você não dorme direito? Você passa a noite ali ingerindo bebida alcoólica? Uma latinha de cerveja tem um copo americano de açúcar. Açúcar causa processo de glicação, envelhecimento celular, desenvolvimento de patologias. Então, assim, são coisas que as pessoas não pensam. Então, o impacto hoje é você, é a pergunta que eu te faço. Quanto vale a sua saúde, você sabe? Quanto vale a sua saúde? Reflitem aí em casa. Reflita e vê se ela vale alguma coisa. Se valer alguma coisa, nosso espaço está de braços abertos para vocês. Se não valer, continuem onde vocês estão. Mas eu não quero isso, não. Venha pra colar aqui. Ai, meu Deus, Nariz. Eu sei que atrás dessa mulher tem um lado humano muito forte. E junto com isso, eu já queria fazer uma pergunta para você. Qual foi o momento mais emocionante que você viveu com o paciente? Olha, foram vários. Mas teve um paciente específico, um homem de potencial enorme, de poder aquisitivo elevadíssimo. Por isso que eu falo, não adianta o dinheiro, não adianta. Às vezes você valoriza muito o dinheiro e esquece de valorizar a sua saúde. E é o contrário. Com a saúde, você consegue manter o seu dinheiro. Sem a saúde, você não vai manter seu dinheiro. Esse paciente muito querido, ele estava com câncer de peritônio. Ele me procurou, mas ele já me procurou não no momento exato, já me procurou um pouco tarde. E dali, eu me encantei pela família deles. Eu me sensibilizei com a situação deles. É um tratamento caro, eu cobrei a metade do tratamento. Eu ia na casa dele atender com a minha equipe, carregando equipamentos pesados nas costas, só o cilindro de oxigênio, ele é super pesado. E ali eu comecei a fazer um trabalho de excelência junto com uma outra equipe multidisciplinar. Ele me impactou porque ele tinha muita garra em viver e ele pedia, salve a minha vida. E quando você fala isso, eu escutei isso há muitos anos lá atrás, né? É algo assim, para nós profissionais da saúde, às vezes nós conseguimos, mas às vezes não está na nossa alçada. É Deus. Então Deus sabe o que é melhor para você. Mas ele foi tão persistente que ele tinha 3 meses de vida. Eu consegui manter em 2 anos de vida. Ele impactou, e tanto é que quando ele foi para o hospital, ele só pedia, eu quero a doutora Vanessa comigo. Eu quero aqui. E ele não abria sorriso para ninguém. Um homem sério, fechado, não é para ninguém. Ele até ofertou pro meu filho um whiskyzinho na casa dele. Eu falei, tá errado, porque de trabalho ninguém se bebe. Pela amizade que a gente conquistou, foi muito bonito. Então, quando eu chegava no hospital, o sorriso dele era assim, encantador. E eu via nos olhos dele, me salva. Mas ele fez tudo o que eu sugeri para ele. Ele fez tudo. Nós tentamos de tudo. Como? Foi uma situação muito crítica, né, que não teve mais ali essa salvação. Infelizmente, eu perdi. Mas foi um dia muito triste para mim. O primeiro dia mais triste da minha vida foi quando eu perdi minha filha. E depois foi ele. Eu senti muito a morte dele. Porque eu tinha adotado assim como se fosse o meu pai, sabe? Então eu tratava ele com
todo amor e carinho. Eu pedia, Senhor, abençoe minhas mãos para me salvá-lo. Mas aí é a lei divina, eu não posso ir contra ele. Deus sabe o que é melhor para nós. Verdade. Ah, mas que história linda. Eu tenho muitas histórias. Se você quiser saber sobre elas, são várias. Mas Essa foi muito impactante para mim, porque o olhar dele, eu quero viver, o brilho nos olhos. Ele conversava comigo pelo olhar. Ele não precisava abrir a boca. Porque assim, ele tinha uma mulher um pouco mais ríspida e ele falava, Vanessa, você me compreende. Mas porque a gente tem um trabalho humanizado, né? A gente trabalha com a alma também. Então eu consigo sentir você no seu olhar. E eu consigo saber o que você está me pedindo no seu olhar. Então, ele me impactou bastante. Mas vamos quebrar um pouquinho esse clima, mudar esse ambiente um pouquinho. Vanessa, fala pra gente, o que você faz no seu tempo livre para você relaxar? Pois é, esse que é o problema, né? Essas perguntas chegam com frequência para mim. Eu gosto de trabalhar. Para mim, eu prefiro trabalhar de segunda a segunda e isso me relaxa, isso me engrandece. Hoje, o meu lazer está direcionado ao meu trabalho, mas tem uma coisa que eu gosto muito de fazer no dia de sábado, que é ir para o clube. Eu vou sozinha. Eu vou para esse clube sozinha, eu chego cedo, eu deito e ali é o meu momento de eu me conectar com Deus, com os meus pensamentos, com o meu corpo, com a minha alma, e eu me sinto muito bem. Quando eu vejo que o clube já está enchendo, eu vou embora. Então eu tô acostumada a já sair sozinha. E quando eu não estou no clube, eu tô com meu filho, com a minha nora, que são as presenças que eu mais amo, a gente vai no shopping, coisas simples. A minha vida é muito simples. Eu não tenho uma vida de luxo, uma vida noturna, de festas, eu não bebo, eu não fumo, eu não gosto de badalação. Eu curto muito a minha casa, meu cachorro. Para mim chegar em casa e eu abraçar igual ontem à noite eu dormi, aquilo é maravilhoso. É o amor mais verdadeiro que eu tenho depois do meu filho, é minha cachorra. É verdade. Então, assim, eu quebro dessa forma. Então, eu passo meu final de semana assim. Mas se você mandar eu escolher, eu escolho trabalhar. Essa é a Vanessa, gente. Não tem. Como você cuida de milhares de pessoas, eu quero saber de você. Como é o seu autocuidado? Então, eu sou criteriosa. Claro que a minha saúde é o bem mais valioso que eu tenho. Quando a gente passa por alguns certos de problemas emocionais, perdas familiares, isso atinge o seu emocional. A partir do momento que atinge o seu emocional, tem um desequilíbrio ali, né? Então, eu também tenho que pensar em mim. Claro, eu sempre pensei mais no meu próximo, mas eu não deixo de cuidar de mim. Com 48 anos, eu gosto da minha pele bonita, do meu cabelo bem cuidado. Eu tenho as minhas devidas suplementações, vocês viram, isso aqui são todos suplementos da doutora Vanessa. Claro, não se toma de uma vez, isso aqui existe regras para tomar. Nós precisamos ter ali suplementos para trabalhar na parte inflamatória do corpo, na oxigenação, né, das nossas células. Então eu também tenho muito cuidado, eu sou muito vaidosa, então eu preocupo muito com a saúde. Por a gente ser especialista também em cadáver, a gente sabe o que a gente vira e para onde nós vamos. Então o nosso maior bem é a nossa saúde. Então a gente precisa ter ingestão de água. Então eu tenho os dias de cuidado comigo. Às vezes vocês chegam aqui, eu tiro aquela parte da manhã para cuidar de mim. Por exemplo, amanhã é dia, amanhã eu vou refazer minha face completa. Então eu chego de manhã, eu mesmo faço meu rosto, vou pôr esses nutrientes, porque eu gosto de sair com meu filho e falar, nossa, sua namorada é linda. Na realidade, eu sou mãe dele. A mamãe. Vamos falar um pouquinho sobre os cadáveres. Como é que foi para você a primeira vez trabalhar com um? Então, é impactante, porque aquilo é uma vida, é amor de alguém, né? Então, quando a gente pega num cadáver, na realidade a gente não pega no corpo completo, porque a gente escolhe a cabeça para estudos, né? Através dessa cabeça nós vamos entender ali sobre as artérias, sobre as inervações, para a gente saber qual o plano correto de se trabalhar para que não se tenha uma intercorrência. Então, um profissional hoje do nosso segmento, ele precisa ter a certificação de cadáver. É muito importante esse curso. Eu indico o Harvard, viu? É o melhor curso que tem. Então, você olhar aquela cabeça que ela está ali, tanto é que é uma sala com todos os requisitos de EPIs, de biossegurança, não pode entrar celular. Você olha aquilo, você vê que é uma vida, né? Só que assim, ela perdeu, mas é um amor de alguém. Então, quando eu vou mexer naquele cadáver, eu falo, poxa, né? Essa pessoa, será que ela está sentindo? Ele está aqui conosco para estudo. Eu tenho o maior amor e carinho em pôr a mão nele. Então, a gente não pega de qualquer jeito. Nós temos muito amor pelaquela peça. A gente pega com todo o cuidado aquela peça. Ninguém brinca, não tem ninguém fazendo graça
gracinha, não tem fotografia porque é proibido, né? A Polícia Federal não aceita. Então é algo muito sério. Por quê? Porque aquilo ali foi alguém. Geralmente esses cadáveres, eles teve a perda ali, né, das suas vidas por alguma patologia. Então eles são direcionados para as faculdades e essas faculdades trazem para nós para estudos. Mas é engrandecedor. Bem, eu sou suspeita porque eu gosto muito, né, da parte externa e interna. Diga-nos, por favor, que livro ou filme deixou alguma marca em você? Ai, gente, Paixão de Cristo. Paixão de Cristo. É isso que me deixou. Uma marca, assim, incrível. Lindo. É maravilhoso. Quem não assistiu, né? Quem nunca assistiu, você já assistiu, né? As minhas coisas são direcionadas para Deus, assim. Ou livros de... Quais valores você nunca negociaria na sua vida? A minha integridade. Jamais. Não sou uma mulher que sou comprada. Jamais. A minha integridade está em primeira mão. Minha ética, meu profissionalismo. Não tem dinheiro que compra isso. Eu não abro mão disso de forma alguma. Meu caráter, a pessoa que eu sou, que eu me tornei. Eu não sou uma mulher materialista. Eu não valorizo bens materiais. Eu valorizo o jeito que você me trata. O jeito que você se comportou para mim. O jeito que você me estendeu a mão. Eu te dou um valor enorme. Não é o carro que você vai me direcionar. Não é dinheiro. Não é joias. Isso para mim é muito fútil. Por quê? Da vida, Tatá, nós não vamos levar nada, nem os dentes da sua boca. Então o maior valor que nós temos hoje é nossa integridade, nosso caráter, nossa honestidade. Não abro mão disso e você viu a diferença na fala para isso. Não tem quem me compre. Eu não estou à venda por nada nesse mundo. Certinha. Vanessa, quem são os seus maiores apoiadores do dia a dia? Meu filho e minha nora. Logo depois eu tenho os meus amigos, mas o meu filho hoje é o homem mais extraordinário depois de Deus que eu conheci. Meu filho tem 22 anos, é um homem mais íntegro, um homem honesto, competente, um excelente filho, um excelente marido, um excelente administrador. Eu tenho muito orgulho, eu criei meu filho sozinha. E eu falo isso de boca cheia. Meu filho, graças a Deus, é o maior ídolo da minha vida. Sem ele eu não sou nada. Eu estou viva por conta dele. Amém. Qual é a sua filosofia da vida? Faça o bem, seja quem for. Não olhe o que ele é, o que ele deixa de ser. Faça sempre o bem, porque o bem vai retornar para você. Seja honesto, não engane, não minta, não ultrapasse, não queira passar a perna nas pessoas. Seja transparente e verdadeiro com a pessoa. Às vezes você tem uma história de vida, que às vezes você não quer passar para frente, igual nós duas, que você já sabe um pouco da minha, e você se sensibilizou juntamente com seu marido, que eu jamais faria aquilo, mas eu não deixei de aceitar. Então é isso que eu falo, a gente tem que ser verdadeira, porque a partir do momento que você é verdadeira, tudo flui pro bem. Então é dessa forma que eu penso. Vamos falar agora um pouquinho sobre saúde em geral. Essa aqui é um pouquinho polêmica, inclusive vou ler ela para nem ficar olhando pra ver. Vamos ver se ela vai responder. O que você acha que mais precisa melhorar no sistema de saúde brasileiro? Sim, que a nossa saúde, ela tem que ser melhorada em muitos quesitos, muitos. Só que aí eu nem abro muito espaço para isso, porque eu sei, você sabe, o mundo sábio tem que ser mudado. Então pronto. Vanessa, você que entende bem, vamos falar um pouquinho agora descontraído. Qual é o maior mito sobre a saúde que você queria desmascarar? Na realidade, eu não vejo isso, porque eu não quero desmascarar nada, absolutamente nada em relação a isso. Sincera. Sincera. Eu quero cuidar de você, você tem que ter o cuidado. O que eu quero dizer com isso? O seu corpo, ele fala com você por sinais e sintomas, ou manifestações reflexas. Se esse dedo doeu, algo não vai bem, não é? Então eu tenho que ter atenção para isso aqui. O que pode ocasionar essa dor? Pode ser um reumatismo? Pode ser uma artrite, pode ser uma artrose, pode ser uma inflamação, o que pode ser? Então a gente tem que ter os devidos cuidados em relação a isso. Vanessa, qual que é a sua visão sobre a medicina integrativa? Nossa, das melhores. Você não tem noção o que é uma medicina integrativa hoje no seu organismo. Você não tem noção a gama de nutrientes que o nosso corpo precisa na questão da integrativa. A integrativa hoje consegue trabalhar a parte mental, psíquica, física, emocional, tudo nós conseguimos
conseguimos trabalhar com a integrativa. Eu consigo melhorar todo o seu quadro clínico com a integrativa, mas quando se tem um tratamento tradicional, nós não abortamos tratamento tradicional de nenhum amigo nosso, de nenhum colega nosso. Nós simplesmente ali acrescentamos uma terapia integrativa e complementar. Vocês não têm noção o que a integrativa traz de benefícios para o nosso organismo. Se você receber ali, por exemplo, uma coenzima Q10 no seu corpo, você está indisposta, está em fadiga, cansaço. Uma coenzima Q10 tem um poder tão grande de trazer essa energia para vocês que vocês não imaginam. E às vezes vocês ficam tomando outros tipos de remédio que pode ali mascarar algo que é tão simples de tratar, mas igual eu disse, tudo precisa ser avaliado. Não é simplesmente chegar e aplicar, não é assim que funciona. Mas hoje a integrativa é extraordinária. Quem tiver interesse, busque mais informações para vocês verem. Uma hora nós vamos falar somente de integrativa. Vamos ter um espaço maior para isso. Vamos sim. Estamos chegando na reta final dessa entrevista. Eu vou deixar a última perguntinha para ela. Vanessa, o que cuidar de uma pessoa significa para você? Cuidar do próximo, para mim, é algo engrandecedor. Saber que eu posso fazer algo por você, pela sua saúde, para mim, como profissional, é gratificante. É extraordinário eu poder te trazer qualidade de vida, poder te trazer alegria, poder te trazer mais esperança. Então, cuidar do próximo, para mim, é algo que eu faço com muito zelo. Eu amo tratar das pessoas, eu amo zelar das pessoas, sabe? Inclusive, os meus pacientes na clínica nem são pacientes, eles passam a ser meus amigos. Eles marcam horário para vir aqui para tomar café comigo, igual ontem com a Márcia. Eu fiquei tão feliz. Então, é essa interação que eu tenho com o meu paciente. Ele não chega no meu estabelecimento e é mecânico. Exame faz isso. Não, aqui eu vou conversar com você, eu vou entender do que se passa, eu vou entrar um pouquinho na sua vidinha, porque querendo ou não, a gente tem um pouco da psicologia aí, né? E a gente, a gente trabalha toda a parte emocional também desse paciente, e eu acolho vocês para mim, então eu passo a ter muito amor por vocês, então cuidar do próximo para mim é algo que me deixa muito feliz. Vanessa, agora eu quero fazer com você aquele jogo de ping-pong. É para respostas rápidas, o que vier na sua mente. Tanto palavra ou uma frase. Vamos lá? Vamos, vai ser pressionado. Eu te conheço. Vai, não é? Pode acontecer, gente. Vamos lá? Uma virtude que você admira. A maior virtude hoje é você ser verdadeira. Verdade. A verdade é tudo na vida. Um medo. Medo nenhum. Amém. Uma comida favorita? Ai, gente, eu adoro uma lasanha, mas vou abrir mão de uma pizzazinha. Ai. Uma música que te relaxa. Eu gosto de músicas clássicas. Um hábito que você não negocia. De forma alguma, estar na mesa jantando com meu filho e com a minha nora. Um modelo feminino. Um modelo feminino? Eu mesma. Uma palavra que define isso. Nunca desista dos seus sonhos. Um sonho a se realizar. Realizei quase todos. Hoje, ajudar o maior número de pessoas possível. Eu já sou realizada. Um lugar para se desconectar. Eu gosto da natureza. Saúde é? Tudo na vida. O bem mais importante que nós podemos ter. Vanessa, muito obrigada por ter você aqui. Obrigado por aceitar esse convite. Obrigado por ser essa inspiração para tantas mulheres e homens também que passam pela sua vida. Essa clínica que eu tenho certeza que traz harmonia, amor e cuida de todo mundo. Graças a Deus. Eu que fico lisonjeada. Eu que agradeço pelo convite. Eu acho você uma mulher extraordinária. Você é uma mulher de muita transparência, tem muita luz. E eu admiro mulheres assim. Então, assim, você inspira em mim, mas eu também me inspiro em você. Então, eu acho que nós estamos aqui para ajudar a quem quer que seja. Eu fico super agradecida por este momento tão especial. E eu não podia deixar de para você. Olha que lindo, gente. Gente, ela é maravilhosa, porque os mimos dela são extraordinários. Que gracinha. Você disse que você não tem muito tempo. Aqui, ó. Quer ajudar? Eu tô aqui na luta. Puxa aqui que eu puxo de um lado. Então vamos lá. Que chique! Como você não tem muito tempo de prazeres, eu quero que você, com esse presente, eu abro pra ela, com esse presente, tenha um momentinho pra você. Levar. Olha que coisa. Gente, que coisa mais fofa. Eu posso deixar na minha mesa? Claro. Olha, meu Deus, gente, a Tatá não existe. Gente, olha que escândalo, tomar um cafezinho, um chazinho.
tem um significado, viu? Eu trouxe pra vocês. Eu vou deixar ela ler, porque eu tô sem óculos. Tá, Eu sei que eu tenho 18 anos, mas a visão é lá, essas coisas. Só pra falar um pouquinho antes da xícara, que eu trouxe pra você específica sobre borboletas, porque pelo que você acabou de passar, Eu entendo das borboletas. você nasce. Olha, que lindo. Agora você floresça, voe muito. Não é Nós, porque... né? Nós. Eu vou ler pra você rapidinho aqui. Ninguém é você. E esse é o seu superpoder. Muito obrigada, de todo o coração. E tudo que você me dá, eu recebo de todo o coração, porque a sua história também é muito linda. Uma hora nós vamos inverter a entrevista, porque ela tem uma história de vida extraordinária. A sua família é extraordinária, você tem um marido maravilhoso. Continue na sua jornada de vida, você é um sucesso. Não estou falando isso para te engrandecer. Eu disse desde o começo que eu sou uma mulher verdadeira. Eu vejo muitas coisas boas em você. Então, nós somos uma família, nós somos uma equipe. Nosso espaço está aberto para todos vocês. E com isso, eu vou me despedir de vocês. Obrigada mais uma vez. Eu queria dar agradeço. mensagem pro pessoal de casa. Gente, se vocês fizerem alguma coisa, o tempo passa. Se vocês não fizerem, o tempo vai passar da mesma forma. Então faça alguma coisa. Seja o bem, seja o amor de alguém, ajude o próximo, independente do que ele seja. Vamos unir, vamos fazer a diferença, vamos plantar a nossa sementinha do bem. Deus é maravilhoso, sem Ele nós não somos nada. Nada mesmo. Obrigada. E com isso, encerramos aqui o vídeo. Não se esqueça, deixe seu comentário. Se faltou alguma perguntinha, deixa pra gente ficar sabendo. Quem sabe responder num próximo vídeo. Aquele like, compartilhe e ativem, sabe o quê? O sininho, pra vocês ficarem por dentro de todos os próximos vídeos. E Exatamente. é isso. Muito obrigada. Um beijo, brigadão. Tchau.